Boa tarde. O pensamento social da Igreja é a matéria-prima das nossas conversas de quarta-feira, mas porque a Igreja também é a diversidade, este espaço é também de partilha de pontos de vista. São nossos convidados a doutora Maria do Rosário Carneiro, vice-presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, e o professor Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa. Muito obrigado a ambos por estarem novamente neste espaço. Começo por si, doutora Maria do Rosário Carneiro, e começo por lhe falar de um tema que vamos abordar agora neste espaço, que é a opção preferencial pelos pobres. Esta opção é uma discriminação pela positiva por aqueles que são mais necessitados? É claramente uma discriminação pela positiva. Está patente em toda a doutrina, desde o Antigo Testamento, que a opção preferencial é por aqueles que nada têm. Por uma razão muito objetiva que nós nos esquecemos de referir, de refletir, quando falamos sobre pobreza e sobre o combate à pobreza. É porque a privação de tudo é inibidora da condição humana. É condicionante da liberdade humana. Não há liberdade quando se está numa situação de total miséria. E, portanto, se nós queremos falar de pessoas com dignidade, nós temos que falar, em primeiro lugar, de devolver àqueles que nada têm alguma coisa, aquilo a que têm direito, aquilo que é seu por direito, inerente ao facto de serem pessoas, para que se possam libertar e fazer parte desta construção coletiva e do benefício coletivo daquilo que é produto de alguns, mas sempre com o objetivo de atingir a todos. No fundo, trata-se de encontrar as vias de libertar as pessoas das suas condições, que nós poderíamos dizer de escravatura porque nada têm, porque estão inibidos da capacidade de decidir, de participar e de fruir. Mas que não tem só esta dimensão. Se nós olharmos de novo para o Antigo Testamento, não se tratava só de prover a quem nada tinha. Trata-se também de proporcionar uma segunda oportunidade a quem nada tem, porque perdeu, por circunstâncias diversas da vida, etc., não é? Portanto, trata-se nesta perspectiva não de dar, porque fica bem dar, mas de dar porque é o exercício da justiça e trata-se do cumprimento de um princípio fundamental da vida em comum, que é o do exercício da justiça no sentido de devolver a cada um aquilo que é seu pelo próprio direito de viver. No entanto, esta opção preferencial não significa que seja exclusiva dos pobres, porque a opção desta partilha e desta fruição dos bens é para todos, porque todos partilham e fruem destes bens coletivos. Trata-se aqui só, relativamente aos que estão mais privados, que são mais fracos, de olhar então para eles de uma forma particular que requer duas coisas fundamentalmente. Quer dizer, requer imensas coisas, mas requer claramente uma alteração de estilo de vida. Eu penso que já vamos falar nos novos estilos de vida, mas antes gostava que o professor Eugénio também desse a sua opinião sobre esta opção preferencial pelos pobres. Se é uma questão da própria dignidade da pessoa. Sem dúvida, porque e é uma questão, antes de ser cristã, muito humana, porque na tendência humana até os próprios animais têm uma certa atenção mais cuidada pelas suas crias mais fragilizadas. Portanto, aqui é quase que um aspecto tendencial da própria sobrevivência das criaturas. E, portanto, até nessa perspectiva humana, não é mal nenhum, pelo contrário, que se defendam aqueles que são os mais fragilizados. E na sociedade há gente que está, como a doutora Rosário refere, está numa condição social e económica tão dramática que roça mesmo a infra-humanidade, que não poderia ser de outra forma. A Igreja só tem que olhar para eles com um olhar particular.
de uma forma especial. Como disse bem, não se trata de excluir os outros. Não, mas nesta lógica da fraternidade, nós zelarmos pelos nossos irmãos mais debilitados. Agora, isto sempre atravessou a vida da Igreja, porque nasce, antes de ser um princípio da doutrina social da Igreja, é um princípio que radica no Evangelho. Essa foi a opção que o próprio Cristo fez. Agora, vem a doutrina social da Igreja, integra isso a partir, como sabemos, da Conferência de Medellín, dos bispos da América Latina. Agora, tem sido muito difícil, por um lado tem sido difícil, como sabemos, aos próprios cristãos conhecerem a doutrina social da Igreja. E, portanto, não conhecer a doutrina social da Igreja, também depois dificilmente conseguem fazer abordagem sobre este tema, nomeadamente sobre esta opção preferencial. E depois, esta opção preferencial tem sido, em alguns casos, para algumas pessoas, difícil de entender. Porquê? Porque não estamos imunes, mesmo nós, os cristãos, a cairmos no perigo que a sociedade tem em si mesmo, que é da estigmatização dos pobres. E ao estigmatizarmos os pobres, nós, atribuindo-lhes a eles próprios as causas da condição em que se encontram, nós depois não lhe conseguimos dar a preferência. Porque se eles são os culpados, nós caímos logo, muito facilmente, em juízos de valor sobre essa condição. E então, ao criarmos juízos de valor, nós lançamos prejuízos sobre essas pessoas e não somos agentes de libertação, portanto, nem sequer damos esse passo da opção preferencial. E aqui está o grande desafio, como iremos falar disso a seguir, não adiantarei, mas há aqui uma conversão que todos os cristãos devemos fazer, a estarmos muito atentos, sem excluir ninguém, porque não devemos fazer acessão de pessoas, que é a recomendação que São Paulo fez com muita frequência aos cristãos das suas comunidades, mas tendo uma atenção particular àqueles que entre nós são mais frágeis. A doutora Maria do Rosário Carneiro ia falar quando eu a interrompi, ia falar exatamente desta questão, que presumo que quem é que são estes novos pobres e a necessidade de mudança de estilos de vida realmente para acabar com uma parte da pobreza que atualmente flagela um pouco a nossa sociedade. A incongruência toda disto que falamos de pobreza é que o mundo nunca teve tanta riqueza quanto tem hoje. E isso é que torna ainda mais incompreensível que todos os dias mais pessoas caiam na situação de pobreza e, portanto, de privação dos direitos humanos fundamentais. E é disso que se trata, nesta proposta de novos estilos de vida e novas formas de olhar os pobres. Estilo de vida que se alicerça numa maneira de olhar aquele que nada tem a partir dele. Isto é, nós só conseguiremos compreender a pobreza se nos colocarmos do lado da pobreza e olharmos como alguém que é igual a nós em situação de privação. Este é um dos desafios do estilo de vida, é um outro olhar. Porque olhando desta forma nós podemos encontrar muito mais razões de ser, de interpretação da pobreza que vão muito para além da privação material, que tem a ver com a incapacidade de participar, a incapacidade de se manifestar e a incapacidade de fruir de tantas coisas que comumente as pessoas partilham. A incapacidade, por exemplo, de resolver uma questão tão cotidiana como é onde colocar os filhos quando têm que ir a algum sítio. Esta é uma manifestação de pobreza. Portanto, eu só consigo incluir, para além das dimensões fácticas da privação material, toda a dimensão da pobreza no sentido da privação e da não realização dos direitos fundamentais que contribuem para a realização da dignidade pessoal, se tiver esta capacidade de olhar. E tendo esta capacidade de olhar, naturalmente fluem outras formas positivas de se organizar a vida, que naturalmente terá a ver, em primeiro lugar, com uma que é intrínseca, que é o despojamento. Isto é, da mesma maneira que nós olhamos para o outro como nós próprios, ou o outro como sendo nós também temos uma capacidade de nos despojarmos daquilo que não é só o supérfluo, é aquilo que está para além do suficiente.
o que vai ter consequências claríssimas e objetivas no que tem a ver com o modo de produção, com o modo de consumo, com o exercício do poder, com a forma como nós pensamos a intervenção sobre os pobres, que é uma manifestação de poder, mas como é feita nesta perspectiva da dádiva, do supérfluo, da compensação exclusiva da fragilidade material, enviesa completamente a possibilidade de intervir de uma forma global e integrada no sentido do desenvolvimento humano. Esse tema dará, com certeza, para um novo programa sobre esse novo olhar que devemos ter perante os pobres da nossa sociedade e esta mudança para novos estilos de vida. Muito obrigado a ambos por terem estado neste programa. Hoje ficamos por aqui. Marcamos encontro de hoje a 8 dias. Até lá. Fique bem.